Você que encontrou, diga glória a Deus. Vamos orar antes. Pai, muito obrigado por essa noite. Noite essa que está marcada com a Tua presença em nossas vidas. Queremos Te louvar, Te agradecer, Te bendizer nessa noite, pedir mais uma vez que a Tua presença se manifeste agora na palavra, que possamos ser alimentados pela orientação da Tua palavra. Por isso, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente para poder compreender a Tua palavra nessa noite, que possamos sair daqui hoje saciados com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Eu queria trabalhar com vocês um assunto muito importante, observando a vida de Daniel, e como o texto é muito extenso, eu queria pegar os pontos mais importantes, para que a gente possa então construir uma mentalidade sobre esse texto. Queria destacar para você primeiro, Daniel é um profeta, ele é judeu, e ele foi levado naquele período da Babilônia, no tempo de Nabucodonosor. A gente vai ver alguns pontos importantes sobre Daniel, e eu queria trabalhar com vocês nessa perspectiva, observando e fazendo algumas aplicações em nossas vidas, amém? Pode ser assim? Daniel capítulo 1, versículo de 3 ao 4. Tá legal, tá top, isso é top. O texto diz o seguinte: então disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens, em que não houvesse defeito algum. Fala comigo, defeito algum. Mais forte, defeito algum. Boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência e entendidos nos conhecimentos. Aí o texto continua dizendo o seguinte: e que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei, o que lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Esse texto já nos fornece muitas informações importantes, destacando o que vai acontecer na vida desse moço chamado Daniel, o Beltesazar. O texto chega a dizer que ele era um jovem que não havia defeito algum na sua aparência. O texto destaca que ele era de uma aparência diferente, ele era bonito, muito bonito. Ele tinha uma sabedoria da parte de Deus diferente, ele era instruído na sabedoria. Lembra? Conhecimento, capacitação humana, sabedoria, dom de Deus. Então ele tinha uma vida com Deus assídua, porque recebia de Deus sabedoria. O texto é enfatizado em dizer que ele também era doutor em conhecimento, tinha ciência de vários assuntos. Daniel fragava de vários assuntos. Ele era doutor em ciência, tinha conhecimento vasto sobre assuntos. E ele tinha conhecimento também, absurdo, sobre diversas matérias. Além de tudo, o texto destaca que era alguém disposto a aprender. O texto fala aqui que ele foi selecionado porque dentro dele havia um desejo também de poder aprender no lugar que ele tivesse. Além da língua dos caldeus aqui, o texto fala que ele precisava aprender algumas coisas do contexto de onde ele estava inserido. Então quando você vê para esse texto e observa ele, você percebe que Daniel é um cara que é sábio, fala comigo, sábio, inteligente e de boa aparência. Vai comigo agora no versículo 17. São 4 com Daniel: Ananias, Misael, Azarias. Só que Daniel tinha algo diferente da parte de Deus, e você consegue enxergar isso no texto aqui. No versículo 17 o texto fala o seguinte: ora, a estes 4 jovens, os 4, Deus deu conhecimento, inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas repara que o texto é enfatizado em dizer algo muito importante aí. Fala assim comigo: mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Repara que o texto separou esse grupo. Falou que os 4 tinham conhecimento, tinham sabedoria. Mas quando o texto foi enfatizar em Daniel, disse que ele tinha algo diferente dos demais. Ele tinha dons espirituais na vida dele. E o texto é muito enfatizado em dizer que Daniel, ele tinha visão e sonho. O texto separa Daniel numa gama diferente. Vai comigo no versículo 20. O texto fala o seguinte: e em toda matéria de sabedoria
e de inteligência, sobre que os reis lhe fez perguntas, os achou quantas vezes? 10 vezes mais doutos que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino. Astrólogos de estrela, percurso de estrela, saber localidade, localização. Mago, essa questão espiritual. Quando olharam para essa turma, esses 4 aqui, identificaram que neles havia um espírito diferente. Além de ter conhecimento, olha que como perfeito, conhecimento, sabedoria, boa aparência, disposto a aprender novas normas em lugares diferentes. Além de tudo, Daniel carrega em si dons da parte de Deus, para que as visões, as revelações que chegassem para ele, ou que ele tivesse, ficassem de forma entendível ao ouvido humano. Agora o texto leva para uma outra esfera, porque aqui a gente poderia pensar que Daniel se posicionaria acima das pessoas mais simples. Mas agora o texto vai nos mostrar que todo esse conhecimento dos 4, essa sabedoria, não era uma sabedoria, um conhecimento comum, a ponto de a comparação ser 10 vezes mais do que os sábios que existiam naquele contexto. Quem está me entendendo de forma bem clara? Vai construindo isso na sua cabeça, entendendo isso aí. Vai comigo em Daniel capítulo 2, versículo 27 e 28. Aqui você tem mais uma prova de fato que isso é uma verdade sobre Daniel, porque em Daniel capítulo 2, versículo 27 é o seguinte: o segredo que o rei exige, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhadores o podem revelar ao rei, mas há um Deus dos céus, o qual revela os mistérios. Nós sabemos que Daniel foi usado para poder então revelar o sonho, interpretar esse sonho aqui. Nenhum mago da Babilônia poderia interpretar, nenhum sábio, nenhum astrólogo, mas Deus deu para esse moço chamado Daniel um espírito de excelência. Fala comigo, espírito de excelência. Para não ficar como se fosse uma fala minha, vai em Daniel capítulo 6, versículo 3. Daniel capítulo 6, versículo 3. Todos encontraram? O texto diz o seguinte: então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes, sátrapas, porque nele havia um espírito de excelência. Você pode colocar a mão na sua cabeça e dizer assim: eu tenho um espírito de excelência? Deus me deu um espírito de excelência. Tudo que eu pego para poder fazer, fala comigo, tudo que eu pego para poder fazer, eu faço como melhor, porque Deus me deu capacidade, cognição, inteligência, intrepidez, em nome de Jesus. Você vê nesse texto de Daniel capítulo 6:3 que dentro dele havia um espírito de excelência. E além de tudo, o finalzinho do texto fala que o rei pensava em colocá-lo acima dos demais, porque viu nele esse espírito de excelência. Olha aqui, eu vou abrir um parênteses aqui que me veio na mente aqui. Você não precisa puxar tapete de ninguém. Você não precisa dizer que você é bom. Se em você há um espírito de excelência, as pessoas reconhecerão Deus na sua vida. Fecha parênteses. Vai comigo em Daniel capítulo 6:4. Então eu te mostrei o histórico de Daniel, um homem com um espírito de excelência. Agora Daniel 6:4 é o seguinte: então os presidentes e sátrapas procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, ou seja, dolo, porque ele era o quê? Fiel. Cara, o cara só tem característica boa, só tem pontuações positivas acerca desse cara, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. O cara é bonito, o cara é culto, o cara é sábio, o cara é inteligente. Sábio e inteligência são duas coisas distintas. O cara sabe se portar nos lugares,
O cara é aberto a ter conhecimento de outros assuntos. O cara tem visão de Deus, revelação da parte de Deus para dizer, ó, é isso e aquilo outro. Tanto que o livro de Daniel é um livro que se compara com o livro de Apocalipse. Inclusive, o livro de Apocalipse, para você decifrar alguns pontos, você tem que ir na onde? Daniel capítulo 9, para entender as revelações que Deus deu para Daniel sobre o futuro que iria acontecer. Quando você olha para ele agora, o texto vai dizer que nele não achou nenhum erro, nem culpa. O cara não devia nada no cartório, o cara era limpo, ficha limpa. Vai comigo, Daniel, versículo 7 aí. Então, percebendo que Daniel era limpo, era esse cara, começaram a tramar contra a vida dele. Olha o que diz o texto: todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito, de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Esse pessoal que ocupava um cargo importante começou a se incomodar com o espírito de excelência que Daniel carregava. Aquilo começou a incomodar prefeitos, a governadores, a ministros. Aquilo trouxe para aquela realidade uma revolta muito grande, porque é um homem que não faz parte dali, está numa pátria que não é dele, na terra da Babilônia, e além de tudo agora está galgando para ser alguém muito importante daquele reino. O cara já é bonito, o cara já é inteligente, o cara já é sábio, e agora ele é uma ameaça para essas pessoas aqui. E agora o que o texto vai nos mostrar algo importante? É que tentaram olhar se Daniel devia alguma coisa, não acharam. Tentaram procurar a vida pessoal de Daniel, não encontraram nada para poder denegrir a imagem dele. Então tiveram uma grande ideia: se nós não podemos contra a pessoa dele porque não tem nada que ele deve no cartório, nós vamos achar algo muito importante que ele vai cair nessa. O que é? Fé. Fala comigo assim: fé. Eles sabiam que se criasse alguma decisão voltada contra a fé de Daniel, colaria, porque Daniel era fiel ao Senhor. Eles sabiam que o plano de ação deveria envolver a fé de Daniel, porque Daniel não abriria mão da sua fé em detrimento de qualquer outra coisa. Daniel, versículo 10, capítulo 6. 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e fazia o quê? Ele continuou fazendo a mesma coisa. E orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes já costumava fazer. Quando Daniel ficou sabendo do edital que foram assinados pelo rei, ele falou: infelizmente, vocês vão me pegar, porque eu não vou deixar de fazer aquilo que eu acredito que é para professar minha fé em Deus. Vocês já me pegaram, que seja assim. Eu vou tentar me manter íntegro, estou me mantendo íntegro. Eu vou tentar alinhar a minha vida, estou alinhando a minha vida. Eu preciso ser sábio, estou sendo sábio. Preciso ter conhecimento, estudo para isso. Mas quando se trata da minha fé, se é o que vocês querem me atingir, vocês vão me atingir, porque eu não vou abandonar a fé no Deus que eu sirvo. Daniel passa esse recado porque ele não abriu mão de continuar orando 3 vezes ao dia. Ele permaneceu mesmo vendo o edital que haviam publicado para ele, e sabia diretamente que era com ele mesmo. A gente sabe aqui um pouco do texto. Vai comigo, Daniel, versículo 22, 6, 22. O rei, contrariadíssimo, não tem outra escolha, porque havia assinado no edital, tem que pegar esse moço agora e jogá-lo na onde? Na cova dos leões. Ele não tem outra opção. E Daniel também não viu uma outra opção de desistir da sua fé. Daniel permaneceu acreditando que Deus poderia dar livramento. Tinha certeza? Ele tinha certeza? Não. Ele só confiou em Deus. Ele só exerceu aquilo que a gente chama de fé. No versículo 22, o texto diz o seguinte: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência
diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenha cometido delito algum. Quando o rei amanhece, ele fica louco, porque ele pensou que Daniel havia sido tragado pelos leões. E quando ele chama pelo nome de Daniel, desesperado ali, Daniel fala isso com ele: rei, pode ficar tranquilo, o meu Deus, a qual eu sirvo, que eu não parei de servi-lo, continuei adorando ele, mesmo com a lei que foi posta, ele me protegeu, rei. Ele fechou a boca do leão. Tem um recado para o senhor, da parte do meu Deus também. Ele sabe que você não fez isso por mal, ele sabe que as pessoas que planejaram isso aqui foi com maldade, mas você foi um agente passivo na situação. Você não quis fazer isso comigo, mas o meu Deus, ele fechou a boca do leão, e eu estou vivo aqui. Rapidamente você sabe da história, que o rei tira Daniel da cova do leão. Versículo 24. Depois dessa situação, imediatamente o que acontece é: e ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e as suas mulheres. Repara no texto, nesse detalhe: e ainda não tinha chegado, eles nem tocaram no fundo da cova, e já os leões se apoderaram dele e lhe esmigalharam todos os seus órgãos. O desfecho do final do texto é que Daniel confiou em Deus, e aqueles que tramaram mal contra Daniel foram surpreendidos pelo Deus que Daniel não deixou de servir. Eu queria destacar algo importante com vocês, então vamos lá, só para recapitular. Daniel tinha um espírito de excelência, sábio, inteligente, culto, sabia se portar nos lugares. Além de tudo, destacava dos demais, Sadraque, Mesaque, Abednego, porque nele tinha um dom de revelação. Ele revelava o que acontecia, tinha visões, sonhos chegavam para ele, e ele tinha o poder pelo Espírito Santo de interpretar aquilo. Além de tudo, vida correta, andava na santidade, não se contaminou com os manjares do rei, abriu mão de comer, ficou de jejum durante um tempo. Quem entendeu que Daniel tinha um espírito de excelência de forma bem clara? Eu quero que você entenda isso, que isso é importante, amém? Vamos lá. Eu vou pontuar alguns detalhes importantes aqui agora, para que eu construa com você onde eu quero chegar. Existe no estudo algumas definições de comportamentos que acontecem. Fala comigo assim: ressentimento. O que seria o ressentimento? É o ressentimento como o ódio que nasce pela incapacidade de ser como o outro. A definição de ressentimento é eu olhar para alguém e eu entender, chegar à conclusão que eu não consigo ser como ele. Então eu olho para fulano e eu olho e identifico que eu não consigo chegar nas características que aquele ser humano compõe. Então isso seria o ressentimento. A segunda coisa que é importante destacar aqui: existe um estudo que fala sobre o efeito Dunning-Kruger. O que seria isso? É quando alguém olha para você, no caso aqui essas pessoas olharam para Daniel, que não tem muita competência para exercer aquela função em uma determinada área, e aí, como não tem poder para tirar, ele superestima a pessoa, ele superestima as suas habilidades. Qualquer coisa que você, no caso Daniel, fizesse, certo ou errado, já era um problema, porque era quem? Daniel. Quem está me entendendo? Esse efeito Dunning-Kruger aqui é assim, ó: não importa se você faz certo ou errado, o problema é você está lá. O problema é o Eduardo Senes. Deu para entender? Não é assim, ele acertou ou ele errou. O efeito é, a Lúcia ocupou essa cadeira, e eu não quero que a Lúcia ocupe essa cadeira, eu não quero que a Lúcia faça isso. Quem está me entendendo? Entendeu, Carol? Existe um outro também comportamento, que é síndrome de Procusto, vem da mitologia grega. É um comportamento em que as pessoas tentam cortar. A definição disso aqui é cortar. Como é o cortar? É mais ou menos assim, ó: ele tem um talento,
fato ela tem um talento, tem uma habilidade, e eu percebo que está um nível acima, então eu corto para que o faça o quê? Iguale. Quem está me entendendo? É aquela pessoa que olha para você, olha para a sua vida, e ela queria ter a vida sua, e ao invés dela almejar esse crescimento, desenvolver para chegar em tal ponto, ela tem a opção de fazer o quê? Eu vou cortar, porque se eu cortar, eu vou trazer esse ser humano para o mesmo nível que eu. Quem está me entendendo? Outro ponto em destaque, vale ressaltar, fala comigo assim, complexo de inferioridade. Isso é um demônio, isso é coisa do diabo. Complexo de inferioridade. Isso é tão importante que em Gênesis, o livro do Bereshit, no começo, Deus destaca algo muito importante sobre os seres humanos. Eu caso muito com isso. O que Deus diz acerca do ser humano? Que nós somos feitos o quê? A imagem. E o quê? A semelhança. O texto destaca de tão importante que é isso, que Deus fala que o ser humano foi feito à sua própria imagem e à sua semelhança. Ou seja, parecemos com Deus. Embora as coisas que Deus faz é tudo santo, tudo perfeito, mas há um parecer com o ser humano. Ele permite isso. E o que seria esse complexo de inferioridade? É eu ter potencial, mas não buscar evoluir o potencial que Deus me deu. E aí eu olho para mim como pequeno. Hoje mais cedo a gente estava aqui tendo um tempo de comunhão com louvor, onde fomos ministrados, orientados. A Angélica citou algo importante aqui, que casa muito com isso aqui. O mesmo sentimento quando aquele povo foi ver a terra dos gigantes. O texto fala que eles disseram que se sentiram como gafanhotos, pequeno. É eu olhar para dentro de mim, sabendo que sou imagem e semelhança do Senhor, e não me identificar como alguém que é abençoado por Deus. Quem está me entendendo? Isso é um sentimento de inferioridade. É eu olhar para alguém que é tão inteligente, tão sábio quanto a mim, que eu posso fazer com que eu chegue naquele nível, mas o meu coração, ele rejeita aquilo. Ele faz com que eu enxergue que eu sou uma pessoa que não tem capacidade, que eu não posso fazer, porque para mim é mais difícil, porque as pessoas que convivem comigo, a minha família não teve a oportunidade. Complexo de inferioridade. E existe uma classificação de inveja, porque tem inveja, vamos dizer a invejinha branca e tem a invejinha preta, só para você poder entender. Tem uma inveja que é uma inveja malévola. Fala comigo, inveja malévola. Ela é pior do que a inveja comum. Porque a inveja comum, a comum que a gente sabe qual que é quando você tem algo de valor, eu não tenho, e eu tento depreciar aquilo que você tem, para que aí nós dois não tenham. Perfeito? Essa é a inveja, a tradicional. Mas a inveja malévola é aquela que, além de eu fazer isso, eu viro para você, Camila, eu começo a colocar pressão na sua cabeça para te diminuir. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Para você ficar pressionado, pequeno, para te envergonhar. É aquela pessoa que não só vira para você e briga com você, mas ela tem o prazer de humilhar você. Quem está me entendendo de forma bem clara? Por que eu disse isso aqui? E eu quero destacar agora para nós aqui. Talvez você está aqui hoje nessa noite procurando uma resposta para os ataques que você está sofrendo na sua vida. Você está pedindo a Deus em oração: Deus, me responde. Por que está vindo tanto problema para cima de mim? Talvez está aqui hoje nessa noite pensando em desistir, porque o que nos mata é não ter uma resposta das coisas, sim ou não? É você procurar na sua mente, deitado no seu travesseiro, à noite, falar: mas Deus, onde eu errei? Senhor, onde eu estou errando? Me mostra para mim poder consertar. Quem sabe está aqui nessa noite hoje, e Deus conhece o seu coração e sabe das suas intenções, que são boas intenções. Você está querendo crescer, você está pagando a faculdade com dificuldade, ninguém sabe disso, mas Deus sabe do seu esforço.
Você está buscando evoluir como pessoa, ser uma pessoa melhor? Está lutando para se tornar alguém mais acessível? E às vezes o que está te matando é a busca de uma resposta que você não tem. O porquê que isso está acontecendo comigo. Quando você olha para a vida de Daniel, quando você vê o contexto que Daniel está inserido, Daniel se encaixa nisso aqui perfeito, porque Daniel tinha tudo o que qualquer pessoa queria. Alguém fiel, leal, honesto, sincero, de um espírito de excelência. Mas se você olha para a vida de Daniel, você percebe que Daniel recebeu desprezo, rejeição, trama, revolta, inveja. Sim ou não? Está aqui, ó, a gente acabou de ler. Algo que deveria ser apreciado, comportamento deveria ser admirado, fez com que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Porque ele era mau? Não. Porque tinha um espírito de excelência. Você está procurando uma resposta. Você está pedindo a Deus em oração, Deus me responde, por que isso está acontecendo comigo? Por que parece que eu tento andar certinho, quanto mais certo eu ando, mais problema me acontece? Por que parece que quanto mais eu me aproximo da presença do Senhor, parece que mais demônios surgem? Eu quero dizer para você como boca de Deus nessa noite, o problema não está em você, o problema está na maldade do outro. O problema não está em você, o problema está no coração, na malignidade do outro. E você está sofrendo, pensando em desistir, pensando que Deus te abandonou. Você está pensando em parar, em jogar a rede lá de parar de pescar, porque o outro com malignidade está tramando contra você. Mas deixa eu dizer algo para você da parte de Deus, com muita sinceridade. O mesmo Deus que capacita, o mesmo Deus que chama, o mesmo Deus que abençoa, é o mesmo Deus que, se você for jogado na cova dos leões, fechará a boca do leão. Você está pensando que o livramento vai vir assim, um anjo batendo asa, te protegendo? Não vai ser assim não. Deus vai permitir que você viva experiências com Ele dentro da cova, para você ver o leão com a boca aberta desse tamanho querendo te morder, e você vê lá o anjo com a espada flamejante dizendo assim: esse aqui não, esse aqui é protegido do Senhor, esse aqui tem comunhão, esse aqui tem aliança com o Yahvé. Se você recebe essa palavra sobre a sua cabeça, coloca a mão e diz: eu recebo em nome de Jesus. Primeiro destaque que eu quero dizer sobre esse texto: você está procurando e não vai achar a resposta. A resposta é essa, não está em você. Se você é um homem temente a Deus, se você é uma pessoa que está buscando ter uma vida de santidade com Deus, e os problemas estão acontecendo, o problema não está em você. O problema não está em você. O que que eu preciso? O que que nós precisamos é ter fidelidade com Deus e andar em santidade. Para de procurar a resposta você não vai achar. Você vai adoecer caçando uma resposta e você não vai encontrar essa resposta. Não tem resposta. A resposta é essa. A maldade está no outro. É porque olha e pensa: queria ser assim. E não vai ser assim, porque tem que ter uma vida de intimidade com Deus. Tem que sacrificar, tem que abrir mão. Olha aqui para mim, para salvação, Deus salva de forma igual. Agora, relacionamento, irmão, é você que constrói com Deus também. Sim ou não? Não tem como você ser uma pessoa que fica praticamente ali 6, 7 horas buscando a Deus, ter o mesmo nível de intimidade com Deus que eu, que busco meia hora. Não tem jeito. Se você dedica mais, automaticamente você tem mais comunhão com Cristo. Sim ou não? Salvação não, salvação é universal. Outro ponto em destaque: nem sempre a perseguição contra a sua vida significa que você está em pecado.
Olha que interessante. Nem sempre a perseguição contra a sua vida acontecendo significa que Deus te abandonou. Nem sempre a perseguição que parece estar bem sucedida contra a sua casa significa que Deus esqueceu de você. Deixa eu te falar. Com rei, sem rei, com problema, sem problema, se for jogado na cova de leão e essa pessoa tiver aliança com Deus, Deus livra, senhor. Ah, mas os leões são pouco. Joga na fornalha para a gente ver também, ué. Você vai ver o quarto, quinto homem, sexto homem lá, o espírito, o pai e o filho andando com essa pessoa na fornalha. Joga, pode jogar na fornalha. Eu só preciso de uma coisa: ser fiel a Deus. Eu não tenho que ficar me defendendo, eu não tenho que ficar usando as minhas armas contra essas situações, porque quando você lê o texto, você não percebe em momento algum Daniel se posicionando para se defender, sim ou não? Você não percebe no texto Daniel fazendo uma defesa por si mesmo. Sabe por quê? Porque Daniel entendeu que maior é o Senhor que ele servia. É o que a gente precisa entender, irmãos. Primeira coisa em destaque: você não vai achar a resposta. Pare de procurar ela. Você vai adoecer. Você vai adoecer. Você vai adoecer caçando uma coisa que não tem resposta. A resposta é a maldade do outro. A resposta é a malignidade que está no outro. Segunda coisa: nem sempre alguém que está sendo perseguido está errado. Nem sempre alguém que está sendo perseguido, Deus abandonou essa pessoa. Nem sempre alguém que está sendo perseguido pelo nome de Jesus, e Ele disse isso para nós: por causa do meu nome vocês serão o quê? Perseguidos. Já tome ciência disso. Por causa do meu nome, por causa de servir a mim, vocês serão rejeitados. Não é surpresa para nós isso. Só que a gente às vezes fica sofrendo, caçando uma resposta. Deixa eu te falar com você abertamente: vão te rejeitar porque você é crente. Olha que coisa, não podia não, mas vão te rejeitar porque você é crente. Vão olhar para você com rejeição porque você serve a Deus. Olha que coisa. E aí eu quero te perguntar: você vai deixar de servir a Deus por causa disso? Quando te rejeitaram no seu serviço por causa do nome do Senhor, você vai abrir mão da sua fé com Cristo, da caminhada com Cristo, porque você é crente? Fizeram chacota que você é crente? Maior, sou, é o que está em nós, do que o que habita no mundo, é isso? Maior é o Espírito de excelência que habita em nós pelo Espírito Santo. Senhor. Um quarto ponto importante aqui que eu quero destacar com vocês. Fala comigo assim: o mundo odeia. Mais forte: o mundo odeia o que não pode controlar. O mundo sempre vai odiar o que não tem controle sobre aquela situação. Por que os crentes são perseguidos? Por que os crentes são rejeitados? Por que quem serve a Deus é ridicularizado? Porque não tem controle sobre nós. Não tem uma canção que diz isso? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou, os martírios não pararam a igreja não, senhor. Olha nós aqui servindo a Deus. Daniel servia a Deus. Daniel tinha intimidade com Deus. Daniel tinha uma vida de excelência com Deus. Vamos controlar ele. Vamos travar a vida de Daniel. Vamos bloquear Daniel de uma forma que eu quero ver o que ele vai fazer. Não adiantou não, irmãos. Pois 3 vezes, Bruno, ele se posicionou em direção a Jerusalém e ele orava a Deus. Olha aqui para mim: quando tentarem te parar, dobre os seus joelhos e clame ao Senhor que tudo pode fazer. Quando tentarem te calar, ao invés de responder à altura, responda à altura necessária, que é dobrar os seus joelhos diante do Senhor. Quarto ponto: a gente quer resolver os nossos problemas com as nossas mãos. E aí sabe o que o Senhor faz? O Senhor deixa, ué. Isso é igualzinho um pai que está protegendo o filho, e o filho está insistindo. O que o pai faz? Uai, filho, então quebra a cara, ué. Agora, Claudimir, se eu me posiciono em depositar em Deus a minha confiança, o Senhor dos exércitos pelejará por mim e por você. Você pode dar um glória a Deus de crente nessa igreja aqui? Quinto ponto que eu observo esse texto:
A injustiça muitas vezes vem disfarçada de justiça. A maquiagem é de algo justo. Vamos criar uma lei para que o rei seja reverenciado e nada mais. Mas o plano é: pegaremos Daniel, aparentemente justo, mas o objetivo de ser injusto. Precisamos tomar cuidado, irmãos, com aquilo que parece ser justo demais. Quando alguém pega o irmão e você percebe que a fala do irmão não é assim: vamos levantar fulano, mas a fala é assim: vamos crucificar fulano. Quem já viu, quem já teve a experiência de estar perto de alguém que parece que quer matar a pessoa, matar a fé da pessoa? Sabe um comportamento que eu sempre tive contra em relação a situações que aconteceram na igreja no tempo passado? É de expor as pessoas na frente. Eu sempre pensava, cara, isso não constrói pessoas, isso destrói família. Eu conheço pessoas que tomaram birra do evangelho, sabe por quê? Por causa de um erro. Foram o quê? Expostas, como se tudo aquilo que ela construiu ao longo do tempo não valesse nada, mas um erro fez com que apagasse tudo. E aí a pessoa, ao invés de se arrepender, ela toma birra de servir a Deus. Quem conhece alguém que viveu essa experiência aí? E aí você vai conversar com a pessoa tem uma resistência gigantesca, Vânia, com crente. Por quê? Porque uma experiência ruim fez com que ela fosse exposta na frente de todo mundo. Parecia justo expor a pessoa, mas no final, Valmir, era injustiça. Deixa eu falar com você uma coisa: toma cuidado com aquilo que parece ser muito justo, porque pode estar sendo disfarçado de injustiça. Toma cuidado quando alguém pega alguém da igreja, algum irmão que serve a Deus, e expõe aquela pessoa à nudez dela. Você quer que eu te prove isso na Bíblia? Quando Noé guarda uma semente nos bolsos lá, planta uma vinha, e eu acho que ele fica empolgado demais, o que ele faz? Ele errou na ceia na casa dele lá, não foi? Tomou vinho demais. E eu acho que estava calor demais na tenda, não tinha ventilador, esses ar-condicionado, não tinha esse climatizador, e ele resolveu ficar o quê? Pelado na tenda. Até então, não tinha muito problema não, porque estava dentro da casa dele. Mas em um dos seus filhos, Cã, fez o que com o pai? Expôs a nudez. E olha bem para o texto: Deus não ficou contrariado com Noé ter bebido na tenda, mas se você vê, Deus permitiu que Cã pagasse através de Canaã, e ele seria servo dos servos dos servos. Por causa de quê? Da maldade que foi feita. Cã parecia praticar justiça expondo a nudez do pai, mas Deus conhecia o coração de Cã e sabia que aquela atitude foi feita o quê? Por maldade. O que eu destaco nisso aqui? Não importa se a injustiça vem disfarçada de justiça, Deus conhece o nosso coração. Não importa se a injustiça aparentemente parece justiça, se estamos, esse glória a Deus tem que ser de preocupação ou de alegria, porque se meu coração estiver fazendo tramas contra alguém na covardia, Deus conhece o meu coração. Agora, se o meu coração está fazendo algo positivo, Deus conhece o meu coração. Fala comigo assim: o inimigo, mais forte, o inimigo não persegue quem está parado. Você nunca vai ver ninguém tentar derrubar alguém que está parado no tempo. Você sempre vai ver tentarem parar quem está em movimento, porque quem está em movimento, inclusive o movimento gera o que? Energia, não é? Por que focar em Daniel? Movimento. O cara é temente a Deus, o cara é servo de Deus, o cara ia fazer uma revolução naquele ambiente ali. Olha aqui para mim, vão tentar te parar, vão tentar parar você, sua casa, sua família, seus filhos, vão tentar parar. Quando vê o espírito de excelência em você, se prepare, vão tentar parar você. Quando verem que o Espírito de Deus habita em você e você é diferente, você fala diferente, você crê diferente, você comunica diferente, você se posiciona diferente, vão tentar parar você, porque você é um servo de Deus.
O que eu preciso fazer? Só continuar. Eu só preciso permanecer. Eu só preciso ser fiel ao Deus que me chamou, porque no final é Ele que nos justifica. No final é Ele que aprova. Podem assinar, mas a caneta está na mão de Deus, moça. E aonde o homem está colocando um ponto, uma vírgula na verdade, Deus coloca um ponto e uma vírgula e continua escrevendo a história. Outra coisa importante que eu quero destacar com vocês, guarda isso no coração de vocês: quem confia em Deus não precisa temer. Quem confia em Deus não precisa temer os tramas, as maldades dos homens. A mão do Senhor pelejará por nós. Quem confia no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanece para todo sempre. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Uma coisa que eu percebo com um texto vendo a vida de Daniel é que Daniel confiou no Senhor. Deixa eu te falar com você uma coisa: você acha que é fácil saber que você vai ser jogado, castigado injustamente e não reclamar e não murmurar? E detalhe, não ter garantia. O que mata a gente é não ter garantia das coisas. Tudo que nos traz paz é segurança. O ser humano, quando não tem segurança daquilo que vai acontecer, é perturbador para o ser humano. Por que sua casa tem porta? Você quer o quê? Tem portão na sua casa. Por que sua casa tem cerca elétrica, concertina? Você quer o quê? É segurança. Ah, eu creio em Deus. Claro que eu creio em Deus, mas eu quero segurança. Ah, pastor, não é assim. Então por que você chegou aqui na igreja de carro e deu o alarme do carro? Você quer ter segurança de sair lá fora e seu carro está lá fora. Daniel está numa situação aqui, de forma bem clara, que ele não tem segurança nenhuma. Qual segurança que ele tem? Moço, o homem está prestes a ser jogado dentro de uma cova, e ele não tem garantia nenhuma, porque Deus falou com ele para falar algo para o rei, para o povo. As visões de Daniel aqui não é fundamentada sobre ele: ó, Deus falou com ele, ó, fique em paz, fique em segurança, eu estou contigo. Mas ele escolheu confiar no Senhor. Olha aqui para mim: quem confia no Senhor não precisa temer os homens. Quem confia no Senhor não precisa ficar se defendendo. Quem confia no Senhor não precisa se justificar. Quem confia no Senhor não vai ser abalado. Quem confia no Senhor tem segurança, garantia que pode sim ir para a fornalha, pode sim ir para a cova do leão, mas há da mão do Senhor justificar no tempo certo. Eu não estou dizendo que Deus vai tirar a gente da situação difícil, não. Estou dizendo que Deus estará com a gente na situação difícil. É diferente. Esse é o Deus que a gente serve. É um Deus que não nos livra da fornalha, mas está na fornalha com a gente. É um Deus que não nos livra da cova, mas se precisar fechar a boca dos leões, Ele não mede esforço e levanta quem Ele quiser para fazer isso. Tem um tanto de ponto, mas como o meu tempo venceu, eu quero terminar porque tem ofertório ainda, tem algumas programações da igreja. Eu quero destacar um último ponto aqui. Fala comigo assim: a fidelidade sempre vence no final. Ser fiel com Deus. Ser fiel com Deus. E no final você vai triunfar. Quando eu falo de triunfar, não é de ser exaltado. Tira isso da cabeça, de ser colocado no posto, melhor. Não. Ser exaltado é ter a garantia que Deus é com você. Isso para mim é exaltação. Exaltação para mim, José Marcelo, é ter convicção que o Espírito de Deus habita em mim, mesmo sabendo das minhas imperfeições. Isso para mim é o protótipo de ser exaltado. Então olha aqui para mim: podem tramar, podem levantar contra você, mas Deus é fiel com você. É isso que eu quero que você guarde no seu coração. Essa ministração, ela veio hoje para dar uma resposta para você. Você que está caçando uma resposta, por que as lutas estão surgindo? A resposta está aqui. É o Espírito de excelência que habita em você. E o Espírito de excelência incomoda muita gente. Você acredita que algo que era para ser admirado incomoda as pessoas? Você sabia que o Espírito de excelência faz com que as pessoas fiquem revoltadas porque elas queriam aquilo e não têm? Por isso
Eu quero trazer uma resposta de Deus para o seu coração hoje. Permaneça, não abra mão, Éder, não arreda nenhum pé, nem para pegar impulso, porque Deus é contigo. Só para de ficar caçando a resposta. Não tenta achar a resposta, que você vai adoecer. Não fica tentando achar o porquê da causa, do ônus, da situação. Você vai adoecer. Procurando uma resposta, você não encontra. Só permanece firme. Só busque ter um espírito de excelência. Se capacite mesmo. Busque direção de Deus. Busque sabedoria. Estuda. Se esforça. Cria relacionamento com Deus. Mas entenda uma coisa. Não pense que isso vai ser algo positivo ao ver de muitas pessoas. Você pode dar um glória a Deus aí? E algo que a gente tem tirado do nosso coração, e eu quero que tire a partir de hoje, esse sentimento de achar que saber quem nós somos é vaidade. Isso não é vaidade, isso é autoconhecimento de Deus em nós. Se Deus te deu um dom e uma capacitação, não é pecado nem orgulho você saber disso, não, senhor. Até porque se você não tiver consciência disso, quem vai ter por você? Eu posso ouvir um amém? O Aguinaldo é bom para orar mesmo, o Fernando é bom para orar melhor do que eu. O Bruno é bom para dar lição de escola bíblica dominical. Quem está me entendendo? Tem cara que é bom na rifa mesmo, o cara é bom na rifa, o cara põe rifa mesmo, o cara vende mesmo. Tem um cara que é bom técnico mesmo. Quem está me entendendo? Tem um cara que é bom para mexer no instrumento, Tiago é bom para mexer na mesa, eu não sei mexer na mesa. Tem um cara que dedilha um violão bem, tem um cara que canta bem. Isso não é pecado não, irmãos. O Pedro é bom na multimídia, a nossa turma é bênção, nossa turma é boa. Não é pecado isso não. Em nós, o Paulo é um excelente, o Paulo, o anfitrião, chega na igreja, que a igreja está aberta na terça-feira para oração. Nosso povo é um povo de excelência, há um espírito de excelência em nós, precisamos valorizar isso. Nós somos uma igreja de excelência, que às vezes parece que é um crime saber disso. O altar prega a palavra mesmo, nós somos uma equipe de excelência. O ministério da IBD lá é uma equipe de excelência. Eu quero que você tenha esse sentimento. Nós temos um espírito de excelência dentro de nós e seremos perseguidos por causa desse espírito. O que eu não tenho que fazer? Eu não posso desistir. Eu tenho que permanecer sem querer me defender, porque no final Deus nos justifica. Nos justifica. Então a partir de hoje, para de caçar essa resposta. Você não vai achar. Você não vai encontrar. Essa resposta que você tanto procura, o porquê disso, daquilo outro está acontecendo com você, você não vai encontrar. É a malignidade no coração do outro. É a maldade no coração do outro de querer, eu não tenho, então eu vou tomar dele, eu vou frustrar ele, eu vou roubar dela, eu vou acabar com ela, eu vou destruir dela, eu vou desfamar ela, eu vou acabar com a vida dela. Você não controla isso não. O que você tem que fazer é buscar a Deus, ter compromisso com Deus, e no final, esse Senhor te justifica e te guarda. Agora tem um grande problema. Qual que é o problema? Se você não tem uma aliança com Deus, você está desamparado. Ai menina, aí eu sinto muito. Se você não é crente em Cristo Jesus e fez com Cristo uma aliança, macumba pega, infelizmente pega. Eu sinto muito dizer para você. Macumba pega, você acredita? O cara que não tem intimidade com Deus, liberdade com Deus e vida com Deus, macumba pega nele mesmo. Olho gordo? Eu vou falar, vocês falam. Olho gordo? Apaga essa luz aí. Olho gordo? Macumba? Goro? Pega. Tudo pega. Se você não tem uma aliança com Cristo Jesus, pega. Você não está protegido, ué. Agora, se o sangue do Cordeiro te banhou e te lavou, não, aí não. Não tem ataque, não tem hoste espiritual, não tem maldade, não tem nada que atinja a sua vida. Tem nada. Robinho, fique em paz, Robinho. Tem nada. Se você é crente em Cristo Jesus, não tem isso não. Não tem isso não. Pode fazer um trabalho na porta de sua casa. Pode fazer um trama contra a sua vida. Até porque eu entendo o seguinte, eu não vejo sentido algum você vir num culto e eu ficar revelando que uma macumba foi feita em sua casa. Pouco importa. Se o sangue do Cordeiro me lavou, problema de quem fez. Vai levantar, o problema que ele colocou para mim, vai vir para ele, se você não converter a Jesus. Tomara que ele converta a Jesus, porque senão ele arrumou um problema e foi para ele. O que eu quero dizer com isso? Espírito de excelência,
Quem carrega o espírito de excelência vai ser perseguido. Segunda coisa, continua firme em Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí? Continua firme em Deus. E terceiro, você está aqui hoje, nessa noite aqui. Se você não tem uma aliança com Cristo, eu te aconselho hoje a ter uma aliança com Cristo. Se você não é